O livro do profeta Joel. Este é o 29º livro das Escrituras e faz parte dos 12 profetas menores. O livro de Joel possui 3 capítulos, com um total de 73 versículos, e carrega uma mensagem poderosa de juízo, arrependimento e esperança. Ao longo deste breve, mas profundo livro, vemos uma convocação ao arrependimento e uma revelação da fidelidade de Deus. Ele julga com justiça, mas também salva com graça. Portanto, convido você a ficar comigo até o final. Neste vídeo, vamos acompanhar o esforço do profeta Joel em despertar o povo para a realidade espiritual. Ele mostra que o dia do Senhor está próximo e que esse dia será de juízo para os rebeldes, mas de salvação para os que crerem e se arrependerem. Muito bem, amados, vamos começar entendendo o contexto histórico do livro de Joel. O livro de Joel não fornece datas exatas, nem menciona reis ou acontecimentos políticos específicos, o que torna difícil determinar com precisão quando ele profetizou. No entanto, com base em pistas dentro do próprio texto, conseguimos situar seu ministério em um momento bastante significativo na história do povo de Deus. Joel fala com frequência sobre sacerdotes, ritos religiosos e atividades no templo. Isso nos leva a entender que, quando ele profetizou, o templo já estava de pé e em funcionamento. E considerando que o primeiro templo, o de Salomão, havia sido destruído pelos babilônios em 586 a.C., podemos concluir que Joel está se referindo ao segundo templo, aquele que foi reconstruído após o exílio, durante os dias de Esdras e Neemias. Esse templo foi concluído em 516 a.C., o que nos indica que o ministério de Joel aconteceu depois disso. É bem possível que Joel tenha vivido num período próximo ao dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, que também profetizaram após o retorno do cativeiro e durante ou depois da reconstrução do templo. Esses profetas tinham em comum a preocupação com o estado espiritual do povo e com o culto prestado a Deus, temas que aparecem de forma marcante também em Joel. Ou seja, estamos falando de um tempo em que o povo já havia retornado do exílio, já havia reconstruído o templo, mas ainda enfrentava fragilidade espiritual, crises econômicas e um certo desânimo na vida de fé. A nação tentava se reerguer, mas a chama da devoção a Deus parecia enfraquecida. É nesse contexto que Joel se levanta como profeta. Logo de início, somos apresentados ao profeta Joel. Seu nome significa O Senhor é Deus, e apesar de não sabermos muitos detalhes sobre sua vida ou o tempo exato do seu ministério, o conteúdo do livro fala por si. A mensagem que ele carrega é clara. Deus está chamando o seu povo de volta, e ele está fazendo isso por meio de sinais fortes, como uma praga devastadora de gafanhotos. Essa praga, que destruiu plantações e trouxe fome, não é tratada como um simples desastre natural. Joel interpreta esse evento como uma advertência divina, uma figura do juízo que viria. O profeta descreve o exército de gafanhotos como uma imagem simbólica do dia do Senhor, um tempo de juízo, mas também de misericórdia para quem se arrepende. Diante desse cenário, Joel convida o povo a uma resposta urgente: rasgar o coração e não as vestes, jejuar, chorar, se arrepender e buscar o Senhor com sinceridade. O juízo de Deus se aproxima, mas ainda há tempo para voltar. E para aqueles que atenderem a esse chamado, Joel também traz uma promessa gloriosa: a restauração do povo, a fartura da terra e o derramamento do Espírito de Deus sobre todos, jovens e velhos, homens e mulheres. Ele interpreta uma terrível praga de gafanhotos que devastou a terra e destruiu plantações como um sinal de juízo divino, um alerta urgente. Para ele, aquela calamidade era mais do que uma crise natural, era um chamado de Deus ao arrependimento. E ele vai além, alerta o povo sobre o que está por vir, o dia do Senhor, um tempo de juízo, mas também de esperança.
Joel é, portanto, um profeta do despertamento espiritual. Ele fala a uma geração que precisava ser sacudida para acordar. A mensagem é clara: se o povo se voltar sinceramente ao Senhor, haverá restauração, salvação e, mais adiante, um derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne, o que aponta profeticamente para o tempo do Novo Testamento. O livro de Joel, uma estrutura em 3 movimentos. Podemos dividir o livro de Joel em 3 grandes blocos, que se organizam em torno de um tema central: o dia do Senhor. Esse dia representa o juízo iminente de Deus, mas também a promessa de restauração e salvação para os que se arrependem. Capítulo 1, o juízo presente, a praga dos gafanhotos, Joel 1. Tema central: um desastre natural real é interpretado como sinal do juízo de Deus. Mensagem: Deus está falando por meio da crise, arrependimento é urgente. Verso de destaque: contem isso aos seus filhos. Joel 1:3. Capítulo 2, o chamado ao arrependimento e a promessa do Espírito, Joel 2. Tema central: o dia do Senhor se aproxima. Deus chama o povo a rasgar o coração, não as vestes. Mensagem: arrependimento sincero traz restauração e derramamento do Espírito. Versos de destaque: voltem para mim de todo o coração. Joel 2:12. Derramarei o meu Espírito sobre todos. Joel 2:28. Capítulo 3, o juízo das nações e a restauração final. Joel 3. Tema central: Deus julgará as nações opressoras e restaurará plenamente o seu povo. Mensagem: justiça divina, vindicação de Israel e bênçãos eternas para os fiéis. Verso de destaque: o Senhor habita em Sião. Joel 3:21. Após a nossa introdução e já com o coração preparado, vamos agora mergulhar no conteúdo do livro do profeta Joel, começando pelo capítulo 1. Capítulo 1, o juízo presente, a praga dos gafanhotos. Joel inicia sua profecia com um apelo sério à atenção e à memória coletiva do povo. Ouçam isto, anciãos, escutem, todos os habitantes da terra. Já aconteceu algo assim em seus dias ou nos dias de seus antepassados? Joel 1:2. A pergunta retórica de Joel tem um peso histórico. Ele está chamando o povo a reconhecer que o que está acontecendo é algo sem precedentes, algo que deve ser lembrado e contado às futuras gerações. E o que estava acontecendo? Uma praga devastadora de gafanhotos que arrasou completamente as plantações da terra. O verso 4 é central para entendermos esse contexto. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Joel 1:4. Joel menciona 4 tipos de gafanhotos usando 4 palavras diferentes no hebraico original. Isso tem levado muitos estudiosos a entenderem que Joel está descrevendo 4 estágios diferentes do ciclo de vida dos gafanhotos, ou talvez 4 tipos distintos de insetos que atuaram em sequência, causando uma destruição completa e progressiva. É muito importante destacar aqui que essa praga foi real e literal. Não se trata de uma visão simbólica ou uma metáfora profética apenas. Estamos falando de um desastre natural concreto, que deixou a terra de Judá em ruínas, sem colheita, sem alimento, sem vinho, sem azeite e até mesmo sem recursos para os sacrifícios do templo. Veja o que Joel diz no verso 9. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas desapareceram do templo do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão de luto. Joel 1:9. Esse verso mostra que a devastação foi tão profunda que o próprio culto a Deus ficou comprometido. Sem os produtos da terra, não havia como cumprir os rituais diários exigidos pela lei. E isso, para um povo cuja identidade estava atrelada ao templo, era uma tragédia espiritual enorme.
Joel continua descrevendo o cenário com detalhes angustiantes. A alegria sumiu dos campos, o solo está seco, as sementes apodrecem debaixo da terra, os celeiros estão vazios, os rebanhos estão morrendo de fome, a terra inteira está gemendo. Essa é a grande chave do capítulo 1. A praga é literal, mas Joel a transforma em um sinal profético. Ele está dizendo ao povo: olhem para o que está acontecendo. Isso é só o começo. Isso é uma figura do que está por vir se não houver arrependimento. Ou seja, o profeta Joel usa essa calamidade real como um tipo, uma figura do que ele chama de o dia do Senhor. Um tempo futuro de juízo divino, que será ainda mais terrível e abrangente se o povo não se voltar ao Senhor com arrependimento sincero. Aliás, vale muito a pena reforçar isso aqui, porque há que interpretam esse texto como sendo puramente simbólico, como uma metáfora, dizendo que os gafanhotos eram apenas uma analogia, fazendo referência a exércitos humanos futuros. Mas essa leitura ignora o impacto real do desastre descrito por Joel neste capítulo 1. Uma praga que atingiu diretamente o sustento do povo e o funcionamento do templo. O próprio chamado ao arrependimento, no verso 13, reforça o caráter real da tragédia. Vistam roupas de lamento e chorem, sacerdotes. Chorem, ministros do altar. Venham, passem a noite vestidos de lamento, ministros do meu Deus, pois não há mais ofertas de cereal, nem ofertas derramadas no templo do seu Deus. Joel 1:13. Joel não está apenas fazendo uma profecia distante, ele está reagindo a uma crise presente, convocando os líderes religiosos a lamentarem e a liderarem um movimento de arrependimento. A praga dos gafanhotos foi um evento literal, registrado com detalhes. Ela foi devastadora a ponto de comprometer a economia, a agricultura e até o templo. Joel usa essa praga como uma ilustração profética do juízo de Deus. Um aviso solene de que algo ainda mais terrível viria se não houvesse arrependimento. Esse capítulo nos ensina que Deus usa as crises da vida como instrumentos de despertamento espiritual e o profeta Joel, como um verdadeiro atalaia, está ali para interpretar esses eventos à luz da vontade divina. E esse é o ponto de transição para o próximo movimento do livro, o anúncio do dia do Senhor, que será retomado com ainda mais força no capítulo 2. Capítulo 2. O dia do Senhor e a promessa do Espírito. Joel 2. Agora que entendemos a calamidade literal que assolou Judá no capítulo 1, chegamos ao coração da mensagem profética de Joel. O dia do Senhor está próximo. O capítulo 2 começa assim: Toquem a trombeta em Sião, soem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Joel 2:1. Essa abertura é como um toque militar de urgência. A trombeta, shofar, era usada em Israel para anunciar festas, alertar sobre guerras ou convocar assembleias solenes. Neste caso, Joel está convocando o povo para um momento solene de arrependimento e, ao mesmo tempo, alertando que um julgamento mais severo ainda está por vir. A seguir, o profeta descreve com linguagem poética e poderosa a aproximação de um exército. É um dia de escuridão e densas trevas, um dia de nuvens e sombras profundas. Como a luz da aurora que se espalha pelos montes, assim vem um exército numeroso e poderoso, como nunca antes existiu, nem jamais existirá. Verso 2. Alguns estudiosos interpretam esse exército como uma figura simbólica dos gafanhotos do capítulo 1, agora apresentados de forma mais elaborada. Outros veem aqui uma profecia de um exército humano real que ainda viria sobre Judá. Mas o ponto central da profecia é claro: seja uma praga ou uma invasão, o juízo de Deus está vindo, e ele será inevitável e terrível.
O tom é de absoluto terror. Fogo à frente, terra devastada atrás. O exército marcha de forma implacável, com precisão militar, escalando muros, invadindo casas, causando pânico. Joel então repete: Sim, o dia do Senhor está próximo, o dia em que destruição virá do Todo-Poderoso. Quem poderá sobreviver? Verso 11. Mas agora vem uma das viradas mais belas e profundas do Antigo Testamento. Diante de todo esse juízo, Deus abre uma porta, o arrependimento verdadeiro. Mas agora, diz o Senhor, voltem para mim de todo o coração. Jejuem, chorem e se lamentem. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, mas rasguem o coração. Joel 2, 12 e 13. Aqui temos o clímax teológico do capítulo. Deus não deseja apenas um ritual exterior, mas um quebrantamento genuíno. É um apelo direto à alma. Deus deseja arrependimento de verdade, não apenas cerimônias. E no final do versículo 13, Joel continua: Voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre disposto a desistir de castigar. Joel 2, 13. Esse é o Deus revelado em toda a Escritura, justo e santo sim, mas profundamente misericordioso. É por isso que Joel insiste que vale a pena se arrepender, porque Deus pode revogar o juízo e restaurar sua bênção. No verso 15 em diante, temos o chamado para um jejum coletivo e solene. Toquem a trombeta em Sião, reúnam o povo, convoquem uma assembleia solene, reúnam os anciãos, ajuntem as crianças e até os recém-nascidos. Joel 2, 15. A ideia aqui é poderosa. Ninguém deve ficar de fora do arrependimento, nem os mais velhos, nem os bebês, nem os recém-casados. Isso mostra que o juízo e a salvação de Deus envolvem toda a comunidade, toda a geração. A oração dos sacerdotes, no verso 17, é profundamente comovente. Poupa teu povo, Senhor. Não permitas que tua propriedade preciosa seja motivo de zombaria para as nações. Joel 2, 17. E então vem a virada gloriosa. Provando que Deus ouve todas as orações, do verso 18 em diante, temos a resposta de Deus. O Senhor respondeu: Vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo e azeite, suficientes para saciá-los. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas. Expulsarei esses exércitos que vêm do norte e os enviarei para uma terra seca e desolada. Os que estão na vanguarda serão empurrados para o Mar Morto e os da retaguarda para o Mediterrâneo. O mau cheiro dos corpos em decomposição se espalhará sobre a terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. 21. Não tema, ó terra. Alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes. As árvores voltarão a dar frutos. As figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se, vocês que habitam em Sião. Exultem no Senhor, seu Deus, pois Ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviei esse grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão o Senhor, seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então, vocês saberão que estou no meio de Israel, que sou o Senhor,
seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Joel 2, versículos 18 a 27. O juízo dá lugar à restauração. Entre tantas coisas, Deus promete enviar trigo, vinho novo e azeite, afastar o exército invasor, restaurar a fertilidade da terra e, por fim, recompensar os anos de sofrimento causados pela praga. Essa é uma das promessas mais conhecidas do livro de Joel e profundamente consoladora. Deus não apenas perdoa, Ele restaura, recompensa e faz o povo esquecer a vergonha. E por fim, os versos 28 a 32 apontam para algo ainda maior, uma promessa escatológica e universal. Depois disso, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e filhas profetizarão, seus velhos terão sonhos e seus jovens terão visões. Naqueles dias, derramarei também meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no Monte Sião, em Jerusalém, escaparão, como o Senhor prometeu. Estes serão os sobreviventes que o Senhor chamar. Joel 2, 28 a 32. Essa profecia, como sabemos, foi cumprida em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando o apóstolo Pedro citou essa profecia de forma literal para explicar o que estava acontecendo ali, o derramamento do Espírito Santo não sobre alguns, mas sobre todos os que criam, marcando oficialmente o início de uma nova era. Foi exatamente nesse momento que se deu a inauguração da Igreja de Cristo. O Espírito Santo, que antes era dado a indivíduos específicos no Antigo Testamento, agora passou a habitar em todos os crentes, judeus e gentios, homens e mulheres, jovens e velhos, formando um único corpo, a Igreja. Joel, portanto, não profetizou apenas uma restauração agrícola ou nacional. Ele viu algo muito maior, o nascimento de uma comunidade espiritual global, onde todos os que invocassem o nome do Senhor seriam salvos. Capítulo 3, o juízo das nações e a restauração final, Joel 3. Após a poderosa promessa do derramamento do Espírito e da restauração completa do povo, o livro de Joel muda novamente o foco. Agora a atenção se volta das bênçãos internas de Israel para o que Deus fará com as nações ao redor. É como se depois de tratar o coração de seu povo, Deus se levantasse para julgar aqueles que os oprimiram. O profeta nos conduz para um novo cenário, o palco do juízo final, onde as nações do mundo serão chamadas a prestar contas diante do Senhor. É nesse contexto que o capítulo 3 se desenrola, uma visão grandiosa e escatológica do dia do Senhor como o momento em que Deus manifesta sua justiça de forma plena e definitiva. O livro termina com uma visão escatológica. Deus reúne as nações no vale de Josafá para o juízo final. Ele declara que vai julgar os povos por causa do que fizeram contra o seu povo, Israel, mencionando inclusive a venda de crianças como escravos e o roubo de tesouros do templo. Lançaram sortes sobre meu povo, venderam meninos para comprar prostitutas e meninas para obter vinho, para que pudessem se embriagar. E o que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão tentando se vingar de mim? Se estão, preparem-se, pois eu lhes darei o troco com rapidez. Vocês levaram minha prata e meu ouro e todos os meus tesouros valiosos e os colocaram em seus templos pagãos. Joel 3, versos 3 a 5. E no versículo 12, Deus convoca todas as nações ao redor de Israel. O texto diz assim: Reúnam-se e venham, ó nações, ao vale de Josafá.
Ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Joel 3:12. A cena descrita em Joel 3, em que Deus reúne as nações no Vale de Josafá para julgá-las, é mais do que um relato de vingança divina. É uma declaração escatológica de justiça e restauração. Enquanto os ímpios são punidos, o povo do Senhor é restaurado. Deus promete habitar novamente em Sião, santificar Jerusalém e fazer jorrar fontes de águas puras, um retrato da plenitude da restauração de Israel. Essa promessa ecoa diretamente nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 11, quando ele fala da oliveira natural. Paulo explica que Israel, por um tempo, foi parcialmente endurecido, permitindo que os gentios fossem enxertados pela fé. Mas ele também afirma com firmeza que Deus não rejeitou o seu povo e que haverá um tempo em que todo o Israel será salvo. Assim como Joel profetizou um futuro de juízo para as nações e bênção para Israel, Paulo também aponta para o cumprimento dessas promessas na redenção futura do povo judeu. Portanto, o que Joel viu em forma de profecia, Paulo confirmou como parte do plano eterno de Deus. O juízo virá, mas a misericórdia triunfará para aqueles que se voltarem ao Senhor, inclusive para Israel no tempo determinado por Deus. O nome Josafá significa "o Senhor julga". É interessante observar que, embora o Vale de Josafá, mencionado em Joel 3, não tenha localização geográfica confirmada, muitos estudiosos o veem como um símbolo do juízo escatológico de Deus, o mesmo tipo de evento que aparece em Apocalipse 16, no episódio do Armagedon. Enquanto Joel descreve um vale de julgamento onde Deus se assenta como juiz das nações, Apocalipse descreve um campo de batalha final, onde as nações são derrotadas pelo Cordeiro. Ambos os textos falam da mesma realidade profética, o dia do Senhor, em que Deus trará justiça, juízo e restauração definitiva para o seu povo. O motivo do julgamento é claro: as nações oprimiram Judá, dispersaram o povo, dividiram a terra, venderam meninos e meninas como escravos, trocaram vidas humanas por bens triviais. É uma condenação moral profunda da injustiça e da violência. Joel menciona especificamente Tiro, Sidom e as regiões filisteias no verso 4, povos vizinhos que historicamente oprimiram Israel, e hoje sabemos muito bem quem são essas nações. O Senhor promete retribuição justa e completa. Tudo o que fizeram será revertido contra eles. O chamado à guerra das nações, Joel 3, 9-16. Joel descreve Deus convocando as nações para uma grande batalha, mas na verdade elas estão sendo reunidas para o juízo final. Pensam que lutarão, mas estão indo ao tribunal do Senhor. O famoso Vale da Decisão não é onde as nações escolherão algo, mas onde Deus decidirá sobre elas com justiça. O cenário é cósmico e solene. Sol, lua e estrelas se escurecem. Mas enquanto as nações enfrentam o juízo, o povo de Deus encontra refúgio no Senhor. A restauração final de Judá, Joel 3:17-21. A profecia termina com a restauração completa de Sião. Deus volta a ir habitar em Jerusalém, que agora é santa. A terra floresce com vinho, leite e água abundantes, enquanto os inimigos de Israel são reduzidos à desolação. E o livro se encerra com essa afirmação definitiva: o Senhor habita em Sião, uma conclusão gloriosa que une juízo, justiça e comunhão eterna com seu povo. Amados, estamos chegando ao final do nosso estudo sobre o livro do profeta Joel. O que vimos aqui é um chamado urgente à reflexão espiritual. Joel não apenas anunciou uma praga literal de gafanhotos, mas usou esse evento para despertar o povo para algo ainda mais sério: o dia do Senhor. Esse dia não é apenas uma data no calendário, é um tempo determinado por Deus para tratar com justiça os povos e recompensar aqueles que se voltam sinceramente para Ele. Joel nos mostra que o juízo é real, mas também é real a misericórdia para os que se arrependem.
E a maior promessa que encontramos neste livro é que o Espírito Santo seria derramado sobre todos, sem distinção. Isso se cumpriu em Pentecostes e segue se cumprindo hoje, em cada coração disposto a se render ao Senhor. Portanto, a mensagem de Joel continua viva. Arrependei-vos, voltai-vos para o Senhor, porque Ele é misericordioso e cheio de compaixão. Que esse alerta nos leve à vigilância, à fé e à esperança. Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Beijo no coração e fiquem com Deus. Na tela você encontra 2 sugestões de vídeos para assistir. Escolha um e vá em frente. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus familiares e nos grupos de WhatsApp que você participa. E que Deus nos abençoe sempre. Amém.